Bom dia a todos. Hoje nós vamos ler Mateus 17, 18 e 19 e Salmos 65. Mateus 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo: Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e, desde aquele momento, ele ficou curado. Então os discípulos se aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Não lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o maltratarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficarão cheios de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos, 2 dracmas, vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, ele respondeu. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Mateus 18. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como uma criança é o maior do reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor
lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por uma causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de que elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizer tropeçar, corte-o e jogue-os para fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as suas mãos ou os seus pés lançados no inferno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do seu Pai Celestial. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que vocês acham? O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que a qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Diga-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença em que ele devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que lhe possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei a tua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo quando eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim, também lhe será o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mateus 19. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali.
Alguns fariseus aproximaram-se dele e pô-lo à prova, para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Perguntaram-lhe eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Salmo 65. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizeram serão cumpridos. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesarem sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhem e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos na tua casa, de teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça. Ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos
os confins da terra e de mais distantes mares. Tu que fizestes os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e os tumultos das nações. Tremem os habitantes da terra diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, despontas canções de alegria. Custas da terra e as rega. Fartante a enriqueces, os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sucos e aplanas os teus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoam as tuas colheitas. Coroas o ano com sua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Amém. Amém, querida. Obrigada, Lilian. Bom demais te ouvir, querida. Bênção pura. Queridos, essa passagem de Mateus, os Salmos também extraordinário, maravilhoso. A gente vê aqui em Mateus 17, ele vai começar com a transfiguração, né? A glória de Yeshua sendo revelada, tremendo demais. Mateus 18 vai trazer sobre a humildade, sobre o perdão, e aqui tem chaves sobre o perdão extraordinária, né? O Senhor fala, perdoar 70 vezes 7. E aqui tem um estudo sobre a gematria, que em um outro momento eu vou trazer para vocês também na profundidade do hebraico. Hoje não dá tempo. Mateus 19 vai falar sobre casamento, sobre compromisso, e eu quero trazer aqui brevemente sobre Mateus 18:3, um versículo muito conhecido, mas na simplicidade dele revela grandes coisas. E o versículo diz assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Qual que é o contexto desse versículo aqui, né? O contexto aqui, ele está dizendo para os seus discípulos, é uma resposta, na verdade, porque eles perguntaram para Jesus, em Mateus 1, eles perguntaram para ele assim, quem é o maior no reino dos céus? E aqui, essa pergunta revela que eles ainda estavam pensando em termos de hierarquia, de status, de poder terreno, né? E em resposta, Yeshua vai chamar como uma criança. Ele pega ali, né, uma criança que estava ali, e ele coloca no meio deles, e ele vai e diz essa palavra. Se não se tornares como uma criança, se transformares, né, aqui na judaica fala, a não ser que se transformem e se tornem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Aqui, essa palavra transformar ou converter, né, ela retrata aqui o conceito do techuvá em hebraico, que é voltar ou retornar, né? É uma reorientação completa da vida, no retorno dos seus caminhos ao Senhor, né? Retornar ao Senhor. E esse termo se tornar aqui como criança, ele vem aqui do hebraico yeled, que não é apenas uma identidade física, mas é um status de certas qualidades. E aí a gente vai olhar as qualidades que as crianças têm, né? O que significa se tornar uma criança?
A criança, ela tem algumas qualidades aqui no hebraico, né? A primeira é bitahon, que quer dizer confiança, confiança absoluta. As crianças, elas confiam de uma forma muito natural em seus pais. Naturalmente, elas confiam em seus pais para suprir as suas necessidades, né? Então, da mesma forma, a gente deve ter uma confiança completa no Senhor, que é o nosso Pai Celestial. Então, o segundo aspecto aqui das crianças é a navá, que é uma humildade genuína. As crianças, elas não se preocupam com status sociais, elas não se preocupam com posição, né? Mas a criança, ela aceita livremente, tranquilamente, o seu lugar na família, sem questionar o seu valor ou a sua importância, né? É uma humildade genuína, real, verdadeira. O terceiro aspecto aqui é o temimut, que é uma simplicidade, uma sinceridade, porque as crianças, elas são autênticas, elas são transparentes nas suas emoções, nas suas necessidades, elas não têm camadas de pretensão, né, que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, com a idade, né, a gente vai colocando camadas, a gente vai colocando máscaras, né? As crianças não. Elas são simples, elas são sinceras, elas são transparentes, elas são totalmente autênticas nas suas emoções e nas suas necessidades. E o quarto aspecto é o ahavá, é o amor puro, né? As crianças, elas amam livremente, sem ficar calculando custo ou benefício. Elas simplesmente amam e amam verdadeiramente, né? Então, quando o Senhor fala que para, né, que a gente deve se converter, né? E ele traz aqui, ó, se você não se tornar, né? Então você não entrará no reino. Então, o Senhor, ele traz aqui como um requisito absoluto. Esse versículo, ele parece ser tão simples, queridos, mas ele é muito poderoso, porque o Senhor traz um requisito aqui para entrar no reino, né? E aqui ele vai trazer esses aspectos fundamentais, que é o primeiro é a gente se converter, né? Se converter. Ele fala, né? O que é se converter? No aspecto mais profundo aqui, é o reconhecimento do pecado. É um arrependimento genuíno, é um abandono do pecado e é um compromisso para o futuro. Isso é fundamental. Esse é o verdadeiro processo do arrependimento, da conversão. Esse é o verdadeiro processo do techuvá, né? Ele não é apenas aqui, ó, na mente intelectual, né? Você entender isso que está sendo falado nessa manhã de quarta-feira, né, no dia 23 de abril de 2025, o Senhor está falando, está te liberando uma chave. Não é só você entender, mas é você colocar isso em prática, desenvolver uma transformação completa no teu coração, na tua mente, nas tuas ações. Você primeiro reconheceu o pecado. Reconheceu, você entendeu que aquilo ali é pecado, está contrário à palavra de Deus. O pecado, ele vem para te afastar de Deus, para te roubar, para te destruir, para te paralisar. Reconheceu que aquilo ali é pecado? Arrepender, se arrepender genuinamente, né? Que aquilo ali te gere uma dor, que você entenda que aquilo fere o coração do Pai, que aquilo ali vai fazer mal para você, você se arrepender daquela prática. Depois você abandonar aquela prática, você decidir, não quero mais isso para minha vida, eu decido hoje. Hoje acabou aqui o domínio do diabo na minha vida, acabou o domínio do inferno na minha vida, eu abandono o pecado, eu tiro, eu corto a legalidade
que o diabo tinha de agir na minha vida. Eu abandono o pecado. E aí você faz um compromisso com o Senhor, né? Daqui para frente, para viver uma vida em aliança com Ele, né? Permitindo que Ele seja o Senhor da sua vida. Então, é uma mudança na sua mente, no seu coração, nas suas ações. E aqui, Yeshua traz as crianças como um modelo para nós, né? Ali, no primeiro século, quando a gente está falando do tempo de Yeshua, as crianças, elas tinham pouquíssimo status social. E olha que incrível, ele pega ali uma criança, ele escolhe uma criança, né, que ali as pessoas não estavam nem dando bola para as crianças estavam ali no meio, né, querendo ouvir Yeshua, e as crianças, tipo assim, as pessoas passavam por cima como se nem existisse as crianças. E Yeshua pega ela e ele vai ali, né, subverter radicalmente as expectativas, né, social ali da época dele, e ele pega a criança e bota aqui como um modelo. E ele mostra aqui, né? Você precisa ser como ela, como as crianças. As crianças têm dependência total nos seus pais. Elas reconhecem a sua necessidade de ajuda e orientação. A criança reconhece que ela precisa da ajuda do pai e da mãe, que ela precisa da orientação do pai e da mãe, né? Isso mostra que a gente precisa reconhecer isso no Senhor. Que a gente precisa olhar para Deus, que é o nosso Abba, o nosso paizinho, o nosso pai, que a gente precisa da ajuda dele, da orientação dele em todo tempo, né? As crianças, elas têm naturalmente bondade e gratidão, né? As crianças, elas recebem presente com alegria, com gratidão. Dá um presente para uma criança para você ver a festa que ela vai fazer, né? E como ela fica grata, o sorriso dela. E ela tem aquele sentimento, né, de sem merecer. Então, a gente precisa desenvolver esse sentimento também de gratidão, entender que a gente não merece. Quando a gente recebe as coisas do Senhor, a gente ser grato, a gente demonstrar alegria, né, nas pequenas coisas. E as crianças, queridos, elas têm uma fé simples. Elas acreditam facilmente, sem ceticismo, sabe? Meu Deus, como tem adulto cético. Você fala das coisas do reino de Deus, fala das coisas sobrenaturais, vem aquele ceticismo, aquela incredulidade, né? Vai falar sobre anjo, gente. A Bíblia está cheia de passagens sobre anjo. Você fala sobre anjo, né? E as pessoas são céticas. São céticas. Agora, as crianças, elas têm uma fé simples, elas acreditam facilmente, né? Elas não têm complicações intelectuais, uma mente grega, né? Mas elas simplesmente elas creem naquilo ali. Quem tem uma mente grega, né, que tem várias complicações intelectuais, elas bloqueiam a fé. Bloqueiam a fé. E as crianças têm uma capacidade de perdoar. A gente vê no capítulo 18 como o Senhor vai falar sobre o perdão de uma forma forte, de uma forma séria, né? O perdão, se você não perdoa, a sua falta de perdão, ela pode simplesmente te afastar da graça de Deus. Você perde a comunhão com Deus se você não perdoa alguém, né? O céu fecha para você. Ele fala em Mateus, né? Se você não percebeu, vai lá, lê de novo, lê os versículos que a palavra fala sobre o perdão. Perdão é uma coisa séria. E as crianças têm uma capacidade de perdoar rapidamente, elas não guardam rancor, né? Isso é uma qualidade especial no reino de Deus, né? Então, a gente precisa que, para nós hoje, pegar isso para nós, anular o nosso ego, o nosso orgulho que nos impede de entrar no reino. A gente precisa desenvolver uma humildade genuína, reconhecer que nós somos filhos amados e que nós somos dependentes do Senhor, né? Precisamos reconhecer isso. A gente precisa também se contentar, se alegrar, ser grato com aquilo que Deus provê a nós, sem uma constante busca, necessidade de status, né, de posses materiais, né? A gente precisa
ter ali, receber aquilo que o Pai está nos dando com alegria, uma criança, né? A gente precisa desenvolver uma simplicidade de vida e fé, sem complicações desnecessárias que muitas vezes a gente cria na nossa mente por causa do ceticismo. Tá? Para finalizar, a gente vê aqui um paradoxo, queridos, paradoxo tremendo, né? A gente vê que o Senhor nos fala que para a gente crescer espiritualmente, a gente deve retornar a um estado de criança, né? Isso aqui no hebraico é muito interessante porque traz o conceito de Yeridá ve Sorech aliá, que quer dizer descer para poder subir. Olha que tremendo, né? A gente precisa descer para poder subir. Então, o crescimento espiritual, ele requer de nós que a gente volte a um estado mais simples e fundamental. Isso aqui não quer dizer de infantilidade ou de imaturidade, de forma nenhuma. Mas ele está trazendo aqui as qualidades essenciais de uma criança, que nos permite entrar num relacionamento autêntico com Deus através de Yeshua HaMashiach. Amém?